Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando nosso primeiro bloco de notícia desta segunda-feira, dia 25 de novembro, mostrando para os senhores e as senhoras as capas dos principais jornais do país e aqui do cearense jornal O Povo. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo, cuja manchete é uma entrevista com a diretora do fundo, a diretora-chefe do Fundo Monetário Internacional, o FMI, numa entrevista concedida, uma entrevista exclusiva, concedida à Folha de São Paulo. Ela é a Kristalina Georgieva. A manchete diz: países precisam evitar choques com prudência fiscal, diz a chefe do FMI. O texto da chamada diz o seguinte: os países precisam prevenir choques econômicos e financeiros, adotando maior prudência em seus orçamentos públicos. É o que diz a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, em entrevista à jornalista Natália Garcia, da Folha de São Paulo. A receita para o equilíbrio das contas governamentais, aponta a diretora, é usar o dinheiro de forma eficiente para prioridades e investimentos que promovam crescimento. Segundo estimativa do órgão, o FMI, a dívida pública global deve ultrapassar a 100 trilhões de dólares neste ano de 2024 e continuar crescendo até 2030. Outra preocupação é com o aumento do protecionismo comercial. A chefe do FMI avalia que o Brasil está indo bem, mas pode fazer melhor. Outra frase tirada dessa entrevista exclusiva que Kristalina Georgieva deu para a Folha de São Paulo. Abre aspas. Quando tomar empréstimos, faça isso de forma prudente. Não é muito diferente do que se deve fazer no orçamento familiar. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo, é uma pesquisa do Instituto Datafolha, registrando que a cada 10 brasileiros pardos, 6 não se veem negros. E mais embaixo, para ilustrar esta matéria, a Folha de São Paulo destaca esta foto no meio da página. A legenda é a seguinte: o administrador de empresas Danilo Machado, 37 anos, que se declara pardo e se considera também negro, em sua casa no centro de São Paulo. Ainda chamada de capa da Folha, inflação afeta mais os pobres, com alta no preço dos alimentos e na conta de luz. Com a pressão dos alimentos e da energia elétrica, a inflação acelerou principalmente para os consumidores mais pobres, segundo o IPEA. A alta foi de 4,99% no acumulado de 12 meses até outubro passado para famílias com renda mensal menor que R$ 2.105,99. Na área internacional, a chamada de capa da Folha e dos demais jornais do sul do Brasil
e do Sudeste, as eleições ontem, em segundo turno, para a presidência do Uruguai. E o candidato esquerdista, Yamandu Orsi, é eleito presidente daquele país. Em disputa acirrada pela presidência do Uruguai, o esquerdista Yamandu Orsi foi eleito neste domingo. A histórica coalizão de esquerda e centro-esquerda, Frente Ampla, voltará ao poder do país depois de um hiato de 5 anos do governo centro-direitista de Luiz Lacalle Pou. Com mais de 99,94% dos votos apurados, a Corte Eleitoral mostrava Orsi, isso até a noite de ontem, com 49,8% dos votos, ante 45,8% do candidato governista Álvaro Delgado, do Partido Nacional. O atual presidente reconheceu a vitória de Orsi quando saíram as primeiras projeções. Acidente com ônibus deixa ao menos 17 mortos em Alagoas. Um ônibus capotou em uma ribanceira e levou à morte ao menos 17 pessoas ontem, à tarde, no município de União dos Palmares. O veículo havia sido contratado pela prefeitura para levar grupo a projeto cultural. Vistorias estavam em dia, diz o município. O grupo de elite de militares do exército chamado Kids Pretos somem de cúpula do exército após auge no governo de Bolsonaro. No caderno Ilustrada, a matéria chamada de capa é: a série Cena reforça imagem de herói do piloto. Ainda na área de esportes, o Verstappen é tetracampeão na Fórmula 1, faltando ainda 2 corridas. Vitória por antecipação. No caderno de ciência, descoberta de Lucy completa 50 anos. Na Folha Invest, analistas pedem cautela com os bitcoins. E Nathalie Unterstel escreve: história não será gentil com o modelo atual de COPs. O acordo da COP29 é fruto de um incrementalismo que não vai resolver a emergência climática no nosso tempo. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E a foto principal da capa é essa tragédia climática que dá tristeza na gente. Olha a situação do município amazonense de Manacapuru. Seca extrema muda a paisagem e a vida na Amazônia. Isso aqui tudo é um rio. Olha como é que ficou depois dessa seca que está havendo na Amazônia. Só poços de água e os barcos presos neles. Pelo segundo ano seguido, a estiagem extrema que faz encalhar casas flutuantes e barcos, como ocorreu na cidade amazonense de Manacapuru, que é a foto aqui acima, isola comunidades e obriga ribeirinhos a percorrer grandes trechos em busca de água para beber e alimento. Ainda chamada de capa do Estadão é a insegurança pública em São Paulo. Neste ano de 2024, a Polícia Militar Paulista já matou
496 pessoas, maior número desde 2020. A alta começou em 2023 com as ações na Baixada Santista. Secretaria de Segurança Pública do governo diz que apura casos, mas não aponta razões para o avanço da letalidade. 46% foi a alta das mortes pela PM até novembro, ante o total dos 12 meses de 2023, do ano passado. Destaque na capa, a questão na área internacional, a eleição de Yamadou Orsi, vence a eleição e a esquerda volta ao poder do Uruguai. Herdeiro político de Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai, derrotou o candidato Álvaro Delgado, que era apoiado pelo atual presidente Luiz Lacalle Pou. Mas a manchete do Estadão é um assunto que o Estadão cobre muito bem, um assunto que o Estadão vem semanalmente colocando uma lupa em cima, através da sua reportagem investigativa. E diz a manchete do Estadão: Justiça à venda. Suspeita de venda de sentenças atinge 6 tribunais de justiça e 23 magistrados. Diz o texto da manchete do Estadão. Uma série de investigações sobre venda de sentenças e corrupção atinge 6 tribunais estaduais de 3 regiões do país e acende alerta até em gabinetes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. As apurações levaram ao afastamento de 16 desembargadores, 7 juízes, com uma prisão e a imposição de tornozeleira eletrônica a 6 magistrados e 4 servidores do STJ, 2 dos quais estão afastados. A Polícia Federal investiga suposta corrupção em processos milionários que envolvem desde disputa de terras até a ação criminal de um traficante internacional. Os tribunais sobre os quais pairam suspeitas da Polícia Federal e estão sob investigação da PF são dos estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Espírito Santo e Maranhão. Juízes de primeiro grau e desembargadores estão na mira do STJ e do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é presidido, sempre ele é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E no momento o presidente do STF é o ministro Luiz Roberto Barroso. A lista de crimes investigados inclui corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Uma matéria correlata, mas sobre o mesmo assunto, diz: PF vê ligações entre os casos da Bahia e de Mato Grosso. A Operação Faroeste de 2019, que mirou magistrados responsáveis por decisões ilícitas sobre grilagem de terra, rendeu desdobramentos nos últimos meses. 86 pessoas
além dos magistrados, desembargadores e juízes, são alvo de investigação. Lista tem de desembargadores aposentados a ex-procuradores de justiça. No caderno de Economia e Negócio, o Estadão traz uma entrevista com Luiz Stuberg, ele que é o diretor-presidente da empresa Verde Asset. Só países em guerra têm déficit fiscal tão alto quanto o do Brasil. O executivo diz que o déficit nominal do país está no mesmo nível de Ucrânia, da Rússia e de Israel. Summit Agro, também no caderno de Economia e Negócios, com investimentos em conectividade e sustentabilidade, o agro cresce no Brasil. Evento promovido pelo próprio Estadão reuniu empresários, autoridades e pesquisadores para discutir ações voltadas ao setor. E na edição desta segunda-feira do Estadão, traz encartado dentro do jornal um caderno somente trazendo todos os debates que aconteceram neste evento que o Estadão chama de Summit Agro. Ainda chamada na capa do Estadão, na Fórmula 1, terminando em quinto lugar, o Verstappen garante o tetra. Com o resultado de Las Vegas, que aconteceu ontem, mesmo terminando em quinto lugar, o holandês da companhia, Red Bull, chega a 403 pontos e leva o título com 2 provas de antecedência. Bolsonaro e mais 36. 9 procuradores de justiça ou da República analisarão o inquérito para definir a denúncia pelo procurador-geral, o Paulo Gonet, e o inquérito, com mais de 800 páginas, deve chegar hoje à Procuradoria PGR, assim anunciou o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Concessão municipal, isso, Prefeitura Municipal de São Paulo. O STF, através do ministro Flávio Dino, manda cemitérios de São Paulo, não é que manda os cemitérios, manda empresas privadas que administram os cemitérios de São Paulo retomarem a cobrança de preços antes da privatização. Na área de cultura, do caderno C2, é sobre cultura brasileira. A atriz Beth Goulart está lançando um livro e prepara retorno ao teatro. Um dos editoriais de hoje do Estadão diz: o juiz que marca e cobra o pênalti. Alexandre de Moraes não pode seguir atuando como vítima, como delegado, como promotor e como juiz. É o que defende esse editorial que daqui a pouco a gente lê nas páginas internas do Estado de São Paulo. Agora vamos para o Rio de Janeiro, capa do jornal O Globo. No alto da capa, a chamada é para a área de cultura. Talento nato. Samuel Silva se destaca na série Os Quatro da Candelária e já pensa em fazer novela. Essa série Os Quatro da Candelária foram sobre os 4 sobreviventes daquela chacina que ficou muito conhecida, que menores foram chacinados lá na Praça da Candelária, em São Paulo. Outra matéria na área de cultura é sobre prêmio
ator também da série Betinho, do Globoplay, concorre ao Emmy. A manchete de hoje, de destaque na capa do jornal Globo, é sobre casa própria. O financiamento para imóveis usados cai mais de 80%. O governo aperta regras de crédito com recursos do FGTS para priorizar construção de novas moradias. Por isso que financiamento, empréstimo para imóveis, para a compra de imóveis usados caiu 80%. E esta foto em destaque na capa do Globo é para falar da parada gay. Todas as cores de Copacabana. Bandeira LGBTIQIA+, foi estendida na Avenida Atlântica durante a Parada do Orgulho, que reuniu milhares de pessoas e celebrou a diversidade lá na capital do Rio de Janeiro. Nova regra para emendas parlamentares fortalece os líderes de bancadas partidárias no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, diz o texto da chamada, o Congresso Nacional incluiu nas novas regras para liberação de emendas parlamentares um mecanismo que, na prática, dá mais poder aos líderes de bancada dos partidos para definir o destino dos recursos do orçamento federal através das emendas. A mudança nesse critério esquentou a disputa por quem deve assumir essas vagas, quer dizer, esses lideranças, esses líderes de bancada, a partir do ano que vem, por conta do aumento do poder dos próximos líderes de bancada na definição para onde é que vão os recursos dessas emendas parlamentares. Ainda é chamada de capa do jornal O Globo desta segunda-feira, é uma matéria: eleição no município de Mangaratiba é investigada por suspeita de fraude. Inclusive, este assunto foi motivo de uma longa reportagem ontem no programa Fantástico, também da Rede Globo, do grupo O Globo. Ministério Público investiga migração em massa de eleitores em pleito no qual Luiz Cláudio Ribeiro ganhou a eleição por 125 votos. Ao Fantástico, eleitores relataram ganhar R$100 para votar. Outra chamada de capa: o general Braga Neto diz que nunca se tratou de golpe e plano de assassinar. Ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro e candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, o general Braga Neto negou que tenha participado de trama golpista. Ele é um dos 37 indiciados pela Polícia Federal e, como eu já disse, cujo relatório da PF está chegando hoje nas mãos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E ele disse aqui no Estadão que vai formar um grupo com 9 procuradores para estudar, para ler todas as 800 páginas do inquérito e para auxiliar na formalização da denúncia que o Procurador-Geral pretende fazer. Grandes potências enfrentam escassez de soldados. Com o tabuleiro global
conflituoso. As duas maiores guerras em destaque são em Rússia e Ucrânia, né? Israel e com o Hezbollah. Mas tem outras guerras que são menos divulgadas. E com esse tabuleiro global de guerras, países aumentam gastos com arsenais bélicos e tecnologia de ponta, mas não convencem os jovens a lutar. E diferentemente aqui do Brasil, alguns exércitos em outros países, eles pagam as pessoas para irem lutar. E esses jovens não estão querendo se alistar, ganhar dinheiro para ir lutar nas frentes de batalha. Ginga e batucada é uma chamada de capa na área de cultura do Rio de Janeiro. Rio tem 150 rodas de samba mapeadas. Levantamento mostra que a distribuição é democrática por centro e zonas norte, sul e oeste, mas na Barra são poucas. Em 2021, eram 95 rodas de samba mapeadas na cidade e agora já são 150. Na área de esporte, é a derrota do Vasco e demissão do técnico. Vasco da Gama foi derrotado por 3-1 para o Corinthians. Após o jogo, o presidente do clube, o Pedrinho, anunciou a demissão do técnico Rafael Paiva. Ainda na área de esportes, Fórmula 1, Verstappen conquista o tetracampeonato. Piloto holandês da Red Bull ficou apenas em 5º lugar no GP dos Estados Unidos, realizado na cidade de Las Vegas, mas já garantiu o 4º título, o tetra, consecutivo, com 2 corridas de antecedência. Isso por causa do número de pontos. Ele já alcançou os 403 pontos necessários. Ainda na área de esportes, agora no futebol, Brasileirão, briga acirrada, exigência máxima. Com 70 pontos, o time do Palmeiras, líder no critério de desempate, e Botafogo tem aproveitamento que faz da atual edição do Brasileirão a mais difícil para ser campeão na história do Brasileirão de pontos corridos. As duas chamadas de capa na área internacional, a primeira dizendo que a esquerda elege o presidente no Uruguai em disputa acirrada e Amadou Orsi foi eleito no 2º turno. A eleição foi realizada ontem, domingo. Antes mesmo do resultado final, o atual presidente do Uruguai, o Lecale Pou, de centro-direita, reconheceu a derrota do seu candidato, que é o Álvaro Delgado, e convidou Orsi para iniciar já a transição. Lula, presidente do Brasil, felicitou ontem mesmo à noite o novo eleito. Na Venezuela, a embaixada argentina é cercada pelo exército. A oposição denuncia que forças do governo Maduro voltaram a intimidar missão que hoje é regida, que hoje é mantida pelo Brasil. Agora vamos para Brasília, Correio Brasiliense, e a manchete do jornal é o temporal, a chuva que cai em Brasília desde sábado. Desde sábado que chove muito em Brasília. E diante temporal causa prejuízos no sol nascente, né? E diante das chuvas, as áreas mais pobres são as mais afetadas.
E Sol Nascente é uma das últimas ocupações de terra lá na capital, uma das cidades satélites ali do entorno do plano piloto. Diz a manchete, o texto da chamada da manchete do Correio Brasiliense. As fortes chuvas na madrugada de ontem provocaram estragos na região. 2 pessoas tiveram de ser socorridas quando estavam presas no carro alagado. O governador Ibanez Rocha foi ao local e determinou a criação de uma força-tarefa para mitigar os danos causados pelas águas. E amanhã desta segunda-feira já amanheceu chovendo na capital federal. Outra chamada de capa do Correio Brasiliense. Lula deve sancionar o projeto das emendas, as emendas parlamentares, ainda esta semana, mesmo sem acatar critérios sugeridos pelo Supremo Tribunal Federal. A proposta que regulamenta regras sobre transparência, execução e impedimentos para liberação de recursos do orçamento através das emendas parlamentares segue para o Planalto. Especialistas questionam o projeto como foi aprovado no Congresso. Na área de esportes, 4 vezes Verstappen. Holandês termina em 5º lugar no Prêmio de Las Vegas e soma pontos suficientes para conquistar o título por antecipação. Na Série B, muita emoção até o fim. Ontem foi encerrada a Série B. Foram encerrados os jogos da Série B. E em jogos cheios de tensão, realizados ontem, o Sport, o Ceará e o Mirassol se juntam ao Santos, que já a semana passada, por antecipação, já tinha entrado para a Série A partir do próximo ano. Agora são 4. Primeiro o Santos, que primeiro entrou, depois o Mirassol, depois o Sport e, por último, entrou o Ceará. Mesmo empatando, mas com o resultado de outros jogos, o Ceará entrou para a Série A, que dizem que é para a elite do futebol brasileiro. Acidente mata 17 em Alagoas. A tragédia ocorreu depois que um ônibus de turismo com 50 pessoas capotou na região da Serra da Barriga. Os passageiros iam participar de evento do projeto Pôr do Sul no Memorial Quilombo dos Palmares. O governador do estado, Paulo Dantas, decretou luto oficial de 3 dias. A perícia dos gols de falta. Hulk e Rafael Veiga são os jogadores com melhor aproveitamento no Brasileirão, a partir dos gols batendo falta. Eleição no Uruguai. Mujica ajuda a esquerda a voltar ao poder. A vitória no segundo turno foi apertada, mas o candidato da oposição Frente Ampla, o progressista Yamandu Orsi, de 57 anos, é eleito presidente. Gabarito do vestibular da UNB sai amanhã. Estudantes consideram as provas do segundo dia mais difíceis que de sábado. A partir de 3 de fevereiro, será divulgada a relação dos candidatos selecionados. Exposição destaca a riqueza do Cerrado. Vai até quinta-feira na Galeria Cristina Jucá a mostra com trabalhos de artistas, professores e estudantes de todo o país sobre as riquezas do bioma Cerrado. Ainda na área cultural, celebração do Fado. Festival reúne os cantores portugueses Antônio Zambujo e Raquel Tavares para cantar Fado, que é uma das manifestações
musicais de Portugal. O Brasil perto da União Europeia é o título de uma entrevista aqui no Correio Brasiliense desta segunda-feira com Peter Klaes, embaixador da Bélgica, destaca ao Correio Brasiliense a importância da visita ao país de uma missão econômica belga em busca de mais parcerias. Solidariedade. Pacientes agradecem por doação de sangue e hoje é o Dia Mundial de Doação de Sangue, por isso Correio destaca o assunto nesta chamada de capa. Financiamento, microcrédito é saída para pequeno produtor. Dengue, vacinação ainda é tabu. Disseminação de fake news está impactando a campanha de imunização contra a dengue. Especialistas alertam para a população ampliar cuidados. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E a manchete do Povo de hoje é o resultado do jogo de ontem à noite. Com emoção até o fim, Ceará garante acesso e está de volta à Série A. Eita, que a foto do time comemorando o acesso à Série A. E a foto é do Estadão. É do Estadão, usada pelo jornal O Povo. E diz a legenda: vitória do Goiás sobre o Novo Horizontino ajuda e o empate do Vovô, do Alvinegro de Porangabuçu, por 0-0 em Campinas, contra o Guarani de Campinas, lá de São Paulo, garante o Vovô na primeira divisão de 2025. As páginas azuis de hoje do Jornal O Povo, toda segunda-feira, as páginas azuis do jornal traz uma entrevista exclusiva e a de hoje é dizendo que o biógrafo de Lula e de Olga Benário, o escritor Fernando Moraes, defende liberdade da apuração jornalística. E esta outra foto é da Ponte dos Ingleses, que fica também chamada erroneamente de Ponte Metálica, que fica ali na Praia de Iracema, na orla marítima de Fortaleza. Com o processo licitatório concluído, os quiosques que ficam na Ponte dos Ingleses devem ser abertos em dezembro, conforme a autarquia municipal da Prefeitura de Fortaleza. A reportagem de hoje do jornal O Povo dizendo que o número de óbitos infantis cai 24,56% no Ceará em 10 anos. Na área de economia, entre os 1% mais ricos, brancos ganham mais do que o dobro dos negros no Brasil. E na área de política, a chamada de capa é a matéria dizendo que o prefeito de Choró, o atual prefeito, e o prefeito eleito são presos por suspeita de corrupção. E o prefeito eleito estava foragido, se apresentou ontem à polícia e também foi preso. Agora vamos para o jornal Valor Econômico. Valor Econômico, que é um produto jornalístico do grupo O Globo, mais voltado quase que totalmente suas páginas para a questão da economia do país e também da economia internacional. E a primeira chamada de capa do Valor Econômico é sobre o comércio exterior. Brasil está bem posicionado para turbulências que possam surgir no governo de Donald Trump. Quem diz isso é a economista Tamar Dorner.
Na área de energia, com investimentos de 40 bilhões de reais, 4 projetos de hidrogênio verde devem sair do papel a partir de 2025 e 2 desses projetos são daqui do Ceará. Meio ambiente. Brasil está na vanguarda de muitas inovações para o mundo lidar com as questões climáticas, diz Anta Williams nesta entrevista ao Valor Econômico. A manchete do jornal é dizendo que o governo federal usa banda de tolerância para cumprir meta de resultado primário. O mecanismo, incluído no novo arcabouço fiscal, criou uma faixa de 0,25 ponto percentual do PIB, excluído o pagamento de juros. Na área internacional, a manchete é a eleição ontem lá no Uruguai. Com vitória de Orsi, esquerda volta ao poder no Uruguai. A foto desta jovem é uma entrevista ao podcast chamado CBN Profissional, personagem do último episódio da 9ª temporada do podcast CBN Profissional. Cristina Palmaca, presidente da SAP, da América Latina, diz que a adaptabilidade é a competência mais importante da liderança hoje e destaca a importância da diversidade. Companhias que fecham capital aumentam na Bolsa de Valores. Crise da carne com Carrefour pode afetar o abastecimento das lojas do próprio Carrefour por causa do boicote de pecuaristas brasileiros diante do anúncio do presidente do Carrefour, o presidente global, é o Alexandre Bompard. Ele disse que o Carrefour, disse sexta-feira, que o Carrefour não iria mais comprar carne dos pecuaristas dos países do Mercosul e já está sofrendo uma represália por conta disto dos pecuaristas brasileiros. Carro do Ano anuncia amanhã os premiados em São Paulo. Isso é um evento chamado Carro do Ano 2025, não é? Que é um evento realizado pela a editora Globo e pelo programa Auto Esporte. O legado da COP29 para o Brasil é outra matéria chamada de capa, dizendo que a Conferência de Mudança do Clima das Nações Unidas, que acabou em Baku, no Azerbaijão, é mostrar a fragilidade dos esforços globais de enfrentamento da crise climática, principalmente em finanças. Com esta matéria, eu encerro aqui a apresentação para os senhores e as senhoras das capas dos principais jornais do país e aqui do Jornal Cearense O Povo. Nas páginas internas do jornal Folha de São Paulo, nos 2 editoriais desta segunda-feira, da edição desta segunda-feira, o primeiro trata do seguinte tema: fiasco da COP29 coloca pressão sobre o Brasil. Acordo de 300 bilhões de dólares anuais, muito aquém do 1,3 trilhão de dólares almejado, força o país a reabrir negociação sobre financiamento climático na COP30 de Belém em 2025, com contexto menos propenso ao multilateralismo. Segundo editorial, mais déficit público e menos comércio ameaçam o mundo. Diretora-geral do FMI aponta à Folha de São Paulo, na entrevista exclusiva, riscos para a economia global que tendem a ser agravados com a eleição de Trump
dos Estados Unidos. Governos, inclusive o brasileiro, precisam ajustar suas finanças para evitar crise. Agora vamos para as páginas de política do jornal Folha de São Paulo. Primeira matéria: alto comando do Exército fica sem quides preto após protagonismo desse grupo sob o governo de Bolsonaro. No fim do governo do ex-presidente, integrantes de forças especiais ocupavam 4 cadeiras na cúpula do Exército. Hoje não tem nenhuma. Plano para assassinar Lula impacta mais o Congresso do que indiciamentos da Polícia Federal. Nome de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, em lista da Polícia Federal, é vista com surpresa por alguns e por outros como consequência de alinhamento a bolsonarismo. Aqui tem uma entrevista também com o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, e ele diz: Bolsonaro foi indiciado, e daí? A vida continua. Justiça não se faz com condenações sumárias, diz OAB sobre trama golpista. Candidatos contrataram 1,2 milhão de pessoas nas eleições, ao custo de 1,9 bilhão de reais. Principal serviço pago foram atividades de rua e militância que geraram 669 mil postos de trabalho, segundo as prestações de conta das campanhas. Livro discute por que o brasileiro é feliz, mesmo sofrendo tanto. Obra do cientista político Rubens Figueiredo menciona dados estatísticos, autores clássicos e anedotas populares para tentar explicar o fenômeno. Ainda na página de política da Folha de São Paulo, coluna Prestes, coluna de Carlos Prestes, o comunista, que está fazendo 100 anos, foi acossada por jagunços e coronéis. Após início no sul do país, no Rio Grande do Sul, Marcha fez 3 incursões pelo interior da Bahia, sofreu emboscadas e foi perseguida por tropas de chefes políticos locais. E é bom que se diga que a coluna Prestes também passou pelo Ceará, na cidade de Crateús, na região dos Inhamuns, tem um marco físico da presença, em memória da presença da coluna Prestes naquela cidade de Crateús. Nas páginas internacionais, a primeira é com a foto aqui de Donald Trump, dizendo que o novo presidente dos Estados Unidos, a tomar posse no dia 20 de janeiro do próximo ano, aqui ele, nesta foto, em evento dos Bitcoins em Tennessee, Estados Unidos. Após sequências de recordes, analistas recomendam cautela com esse tipo de aplicação financeira. Embalada pela perspectiva de o governo Trump, pós-cripto, moeda sobe 30% desde a eleição e se aproxima da marca de $100 mil. Confira as melhores maneiras de se usar o dinheiro do 13º salário. Veja quem tem direito de receber abono natalino proporcional. LCD, novo título de renda fixa, terá garantia do FGC e isenção de impostos. O Banco Itaú desenvolve inteligência artificial
que faz Pix via chat do WhatsApp. Agora, nas páginas de mercado, as páginas de economia da Folha de São Paulo. Limitar ganho do piso ao arcabouço fiscal eleva desigualdade, diz estudo. Inflação cresce para os mais pobres com o aumento dos alimentos e da conta de energia elétrica. Após a rede de supermercados Carrefour vetar carne na França, frigoríficos no Brasil paralisam entregas. A rede de supermercados afirma que não há desabastecimento em suas lojas no Brasil. Entidades brasileiras defendem o boicote. Indústria do salmão investe no aumento da capacidade para continuar crescendo. Milão supera Londres e Nova York como lar da rua de compras mais cara do mundo. Consumidor acha que estará mais saudável em 5 anos. Acesso a itens falsos sobe na Black Friday. Veja como se proteger desses produtos falsificados. Noruega mostra o quão avançada a China está em elétricos. CNU, que é o concurso unificado, divulga nesta segunda notas de candidatos incluídos. Páginas internacionais. Primeira matéria: Yamandu Orsi é eleito presidente e a esquerda volta ao poder no Uruguai. Com quase 50% dos votos, candidato recoloca coalizão Frente Ampla na presidência do país vizinho ao Brasil. Pupilo de Mujuca, o Yamandu Orsi, e de fora da capital do Uruguai, Orsi simboliza nova geração esquerdista no país. Embaixada argentina na Venezuela volta a sofrer cerco policial do presidente Nicolás Maduro. A oposição condena a ação. Representação, que hoje está sob a tutela do Brasil, tem corte de luz e mais carros de polícia rondam o local. Chancelaria de Milei, que é o presidente da Argentina, Javier Milei, fala em intimidação. E o Itamaraty brasileiro evita declaração pública sobre essa questão. Governo Trump pode ser bom para a Venezuela, diz Leopoldo Lopes. Escravizadas no OnlyFans, mulheres relatam sofrimento e servidão sexual. Hezbollah lança cerca de 250 foguetes e deixa feridos em diversos pontos de Israel. Confronto entre xiitas e sunitas no Paquistão matam 82 pessoas. As páginas de cotidiano aqui do Brasil. 6 em cada 10 pessoas pardas não se consideram negras, diz pesquisa do Instituto Datafolha. Especialistas afirmam que grupo é heterogêneo, mas que característica não invalida a ideia de que negros são a soma de pretos e pardos. Como diz o Estatuto da Igualdade Racial, complexidade da categoria pardo não deve pôr em xeque a política de cotas. No Paraná, gestão privada de escolas faz 2 anos com perda de concursados. Sindicato questiona custos e educador demitido relata pressão para aprovar alunos. Empresas negam interferência pedagógica e governo paranaense vê melhorias.
O governo planeja fechar ao menos 96 turmas no ensino noturno em São Paulo, que também está usando a mesma sistemática do Paraná, colocando empresas para cuidar das escolas e também sob o mesmo argumento de que essas empresas que cuidam das escolas paulistas não têm interferência na questão pedagógica. No Paraná, os servidores, professores demitidos dizem que sim, que as empresas pressionam para que os alunos sejam aprovados. Governadores do Sul e Sergipe citam preocupação com a PEC da segurança pública. STF determina que empresas que administram os cemitérios de São Paulo, capital, cobrem preços cobrados anteriores à privatização. O ministro do STF, Flávio Dino, atende parte de ação promovida pelo PCdoB. A prefeitura afirma enxergar retrocesso e que as empresas concessionárias aguardam notificação dessa determinação judicial. Página de Meio Ambiente. Acordo da COP29 é incrementalismo que não resolve emergência climática. Página de Saúde. Alimentos ultraprocessados provocam 1 a cada 10 mortes no Brasil. Custos com o tratamento de doenças e perda de pessoas em idade produtiva são de ao menos 4,4 bilhões de reais ao ano, aponta a Fiocruz. Fazendo arte com prevenção, retorna à USP após 30 anos para promover a saúde sexual. Anvisa libera implante hormonal para fins médicos. É o chamado kit beleza. Na área de esportes, amparada por bons resultados no futebol, Leila Pereira é eleita para o segundo mandato do time do Palmeiras. A empresária confirma favoritismo e supera Savério Orlandi por 2.295 votos a 858 votos em disputa pela presidência alviverde nesse domingo, ontem. Na Fórmula 1, Verstappen empata com Prost e Vettel e se torna tetracampeão mundial de Fórmula 1 de maneira antecipada. O piloto da equipe Red Bull ficou em quinto lugar no Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos, à frente do rival Lando Norris, para vencer pela 4ª vez consecutiva e com 2 corridas de antecedência é consagrado tetracampeão de Fórmula 1. A jogadora Marta, enfim, ergue a primeira taça da NWSL com Orlando Pride. A entrevista desta segunda-feira da Folha de São Paulo, entrevista exclusiva, é com a diretora-geral do FMI, o Fundo Monetário Internacional. O nome dela é Kristalina Georgieva. Em entrevista à Folha, em hotel no Rio de Janeiro, durante a cúpula do G20. O título da matéria: Países devem se preparar para choques com prudência nos orçamentos. Chefe do FMI vê alto endividamento e baixo crescimento como alertas para a economia global no médio prazo.
dívida pública mundial deve passar de 100 trilhões de dólares neste ano de 2024. Esta aqui é a foto, ela que esteve aqui no Brasil para participar do encontro do G20, que foi o encontro com as 20 maiores nações do mundo. E hoje, somente hoje, a Folha de São Paulo publica esta entrevista exclusiva. A Kristalina Georgieva, ela tem 71 anos. Ela é de Sofia, na Bulgária. É diretora-geral do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, desde 1º de outubro de 2019. Antes, atuou como diretora executiva do Banco Mundial e como vice-presidente de Orçamento e Recursos Humanos da Comissão Europeia. É doutora em Ciências Econômicas e mestre em Economia Política e Sociologia pela Universidade de Economia Nacional Mundial de Sofia. Folha corrida, a matéria, como se preparar para um processo seletivo, e a capa do caderno ilustrada é dizendo que Pole Position, mega produção da Netflix, revê a trajetória de Ayrton Senna, reforçando a imagem de herói do astro da Fórmula 1. Seriado diminui Ayrton Senna ao retratar o piloto como um bom moço e um herói sem nuances. Megaprodução da Netflix recria bem corridas antológicas, mas acaba por desperdiçar chance de mostrar as complexidades do tricampeão mundial de Fórmula 1. Vitórias e amores do piloto Ayrton Senna ressurgem em série grandiosa da Netflix. Produção filmada em 3 países, reconstruiu carros e simulou corridas icônicas da Fórmula 1 para tentar conquistar o mercado estrangeiro. Na página de ciência, a matéria é descoberta há 50 anos, Lucy mantém status de ícone da evolução humana. Agora, vamos para as páginas internas do jornal O Estadão. E tem uma nota na coluna do Estadão, que é escrito pela jornalista Rosiane Kennedy, dizendo da mudança de presidência, no Tribunal de Contas da União. Diz a nota: aplauso. No próximo dia 4 de dezembro, data de sua última sessão como presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, o conselheiro Bruno Dantas será homenageado no lançamento do livro O Novo Perfil do Controle Difuso de Constitucionalidade. É o nome do livro. O ministro do STF, Gilmar Mendes, é um dos coordenadores da obra. Página de editoriais do Estadão. O primeiro é criticando o ministro Alexandre de Moraes. Diz o título: o juiz que marca e cobra o pênalti. Alexandre de Moraes não pode seguir atuando como vítima, delegado, promotor e juiz e deveria declarar-se impedido de relatar o inquérito que apura o plano golpista para manter Bolsonaro no poder. Segundo editorial, a prudente aproximação com a China. Brasil evita envolvimento mais profundo com os chineses para manter abertas as portas com o Ocidente.
Mas Lula não resiste e louva uma China pacífica que só existe na sua cabeça. Vamos para as páginas de política do Estadão. E a primeira matéria, com a matéria exclusiva, inclusive a manchete de página do Estadão, é sobre essa questão da venda de sentenças dentro do Poder Judiciário. E nessa reportagem da jornalista Pepita Ortega, são 2 páginas que o Estadão dedica. Suspeitas de venda de sentenças atingem 6 tribunais de justiça e 23 magistrados. Tribunais de justiça entraram na mira de órgãos de investigação a partir do início do 2º semestre deste ano. E os tribunais de justiça que estão sendo investigados, por exemplo, cortes sob apuração. Investigações afastaram 16 desembargadores e 7 juízes. E o primeiro Tribunal de Justiça é o do Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, desembargadores com tornozeleiras. A mais recente ação aberta no rastro de venda de sentenças atingiu em cheio o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, afastando 5 desembargadores, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e um servidor da Corte Estadual. A particularidade do inquérito foi a colocação de tornozeleiras eletrônicas nos magistrados para monitorar se eles chegam perto de outros investigados ou do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Agora, Tribunal de Justiça de Mato Grosso é envolto em rastro de sangue e celular bomba. As investigações sobre um suposto esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Mato Grosso partiram de conversas encontradas no celular de Roberto Zampierre, ele que é o advogado assassinado a tiros em dezembro de 2023. Ano passado, portanto, ele é apontado como o lobista dos tribunais e mantinha amizade íntima com desembargadores da Corte Estadual do Mato Grosso. Segundo a apuração, os magistrados recebiam presentes e propinas em vez de se declararem impedidos para julgar os processos. Há suspeitas de venda de decisões judiciais com pagamentos via Pix e até através de barra de ouro. Tribunal de Justiça do Tocantins teve áudios estarrecedores. A investigação sobre suposto esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Tocantins está entre as que levaram ao afastamento de um grande número de magistrados. São 4 desembargadores e 3 juízes de primeiro grau, inclusive a ex-presidente da Corte e o ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Além disso, entre os alvos da ofensiva, aberta no dia 23 de agosto passado, constou até o nome do governador do Estado, o Vanderlei Barbosa. Agora no Maranhão. Celeridade seletiva e corrupção, as suspeitas no Tribunal de Justiça do Maranhão. No Maranhão, o inquérito não tem como marca a venda de sentenças, mas apura suposta corrupção de 6 magistrados em razão da liberação de alvarás em prejuízo do Banco do Nordeste, que tem sede aqui em Fortaleza, que contribuiu com as investigações.
A corporação estima que o esquema tenha causado prejuízo de 17 milhões de reais à instituição financeira, isto é, ao BNB. Também foi identificada uma tentativa de nova fraude que teria o potencial de levar o Banco do Nordeste a sofrer um novo rombo de 29 milhões de reais. Agora vamos para o TJ do Espírito Santo. Desvio de dinheiro de mortos no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Outro esquema de corrupção na mira de investigação, sem a alcunha de venda de decisões judiciais, é o que envolve os juízes Bruno Frittoli e Maurício Camata Rangel, do Espírito Santo. Frittoli foi preso em agosto. Rangel teve de colocar tornozeleira eletrônica por ordem do desembargador Sérgio Ricardo de Souza, relator da investigação do Tribunal de Justiça Capixaba. Já foi oferecida denúncia do caso. O MP, o Ministério Público, pede 34 milhões de reais em dano moral coletivo. Agora vamos para o Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJ de São Paulo, churrasco, a palavra churrasco, seria a senha para o comércio de decisões judiciais, para a venda de decisões judiciais. A operação da Polícia Federal, chamada de churrascada, levou ao indiciamento do desembargador Ivo de Almeida, presidente afastado da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. O caso tramita no gabinete do ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça. O desembargador também entrou na mira do Conselho Nacional de Justiça. Também tem problema na Justiça, no Poder Judiciário da Bahia. Diz a matéria do Estadão. Na Bahia, Operação Faroeste e elo com supostos crimes em Mato Grosso do Sul. Em meio à abertura de diversas frentes de apuração sobre venda de sentenças em vários estados, uma das mais emblemáticas operações contra a corrupção de desembargadores, a Operação Faroeste, que foi iniciada em 2019, rendeu desdobramento nos últimos meses, inclusive com base na delação de um advogado que está ligado, ainda que indiretamente, ao caso do Mato Grosso. A Operação Faroeste foi aberta em 2019 pelo ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, no encalço de um grupo de magistrados responsável por decisões ilícitas que teriam permitido grilagem de terras de cerca de 360 mil hectares de terras no oeste baiano. Por isso que a operação é chamada de Operação Faroeste. A primeira fase da operação foi iniciada pela vantagem indevida de 35 milhões de reais sem decisão de magistrada. Ainda na página de política, dizendo que um grupo de 9 procuradores vai analisar o inquérito da Polícia Federal para definir denúncia da Procuradoria-Geral da República. O Núcleo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos fará a avaliação do relatório da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe. Esse relatório tem mais de 800 páginas, pela Polícia Federal, com a descrição da tentativa de golpe de Estado
que levou ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras 39 pessoas. Nas páginas internacionais, a primeira matéria é a eleição presidencial em segundo turno, votação de segundo turno ontem no Uruguai. Esquerda volta ao poder no Uruguai com vitória de Amadeu Orsi, considerado herdeiro político do ex-presidente Pepe Mujica. Ele foi eleito ontem com quase 50% dos votos, ante 46% de Álvaro Delgado, que é o segundo a apuração da Corte Eleitoral do Uruguai. Guerra no Oriente Médio. Hezbollah lança mais de 250 foguetes contra o Israel após o ataque de Israel a Beirute. Milícia xiita disse ter mirado alvos militares israelenses e uma base de inteligência em Tel Aviv, em resposta ao disparo de Israel ao Líbano, cuja capital é Beirute. Trump pode avançar com paz no Oriente Médio. Para ex-congressista democrata, acordos de normalização devem ser a prioridade do republicano. Páginas de Brasil, do Estadão. Polícia Paulista matou 496 pessoas este ano, maior número desde 2020. Ações na Baixada Santista impulsionam a alta da letalidade desde o ano passado, após queda nos anos de 2021 e 2022. A Secretaria de Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas diz apurar os casos, mas não aponta razões para esse aumento de pessoas mortas pela polícia. E ilustra essa matéria o velório da última pessoa morta por um PM em São Paulo. É o velório do universitário Marco Aurélio Cárdenas Acosta, que morreu em uma abordagem na capital paulista. Casos recentes. Neste mês, chamaram a atenção as mortes de Rian, que foi uma criança de 4 anos, que também foi morta por um tiro da polícia. Um tiro não provocado, como foi o caso aí do estudante de medicina, mas um tiro acidental de um confronto entre a polícia e bandidos em São Paulo. O Ministério Público de São Paulo aponta letalidade ainda maior até novembro, com o avanço no número de mortes de 46%, mortes feitas pela polícia de São Paulo naquele estado. Ainda nas páginas de Metrópole, de Brasil, do Estadão, em um ano, 1 em cada 4 relata o uso de antibiótico sem receita no país. Um levantamento divulgado pela Sociedade Brasileira de Infectologia aponta que quase 25% dos brasileiros tomaram antibióticos sem prescrição médica no último ano. Cerca de 30,1% dos entrevistados relataram tomar antibióticos sempre que ficam doentes ou várias vezes ao ano e apenas 61,13% disseram consultar um médico antes de usar esse tipo de remédio. Casos contrariam a obrigatoriedade de apresentar prescrição do médico para adquirir o produto nas farmácias. E essa obrigatoriedade está valendo desde 2010. E mesmo assim, os entrevistados pela Sociedade Brasileira de Infectologia dizem que conseguem comprar antibiótico sem receita. Qual o perigo? Diz aqui o texto da matéria.
O perigo é o uso descontrolado, pode favorecer a resistência antimicrobiana, hoje uma ameaça mundial. Com esta matéria, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 25 de novembro, com as principais notícias dos jornais do país e aqui também do jornal cearense O Povo, agradecendo a sua audiência e convidando o senhor e a senhora a continuar com a programação da TV da Transparência. Aproveite, dê uma olhada também no blog do Edson Silva, com matérias exclusivas sobre o Poder Judiciário, sobre os bastidores da política local aqui do estado do Ceará, aqui de Fortaleza e também do país, e sobre matérias sobre a gestão pública cearense e brasileira. Muito obrigado.